Nessa passagem é que é um hino de Davi. Alguns historiadores dizem que é uma oração de Davi, mas Davi tinha acabado do Senhor dar o livramento a ele de todos os seus inimigos e também do rei Saul, que foi o maior perseguidor de Davi. E Davi, no mesmo dia, escreveu essa canção ou fez essa oração. E Davi estava saindo de um problema grave, que era a perseguição de um rei, né? É o Estado perseguindo uma pessoa. A gente tem visto pouco isso por aí, né? Mas vamos deixar isso para outra hora. O rei perseguindo, ele com o risco iminente de morte. E aí o Senhor dá o livramento a ele, e ele, em gratidão a Deus, ele escreve esse hino ou faz essa oração. E aqui eu já começo a perguntar: quantas vezes, depois de um livramento, ou depois de uma situação difícil, você tem dito algo para Deus, tem agradecido a Deus, como Davi? Davi, apesar de ser um cara complicado, né? A gente conhece a história dele, mas ele tinha qualidades muito destacadas e agradava muito ao Senhor. E eu vou falar só apenas algumas delas, só para a gente passar. Características de Davi: coração quebrantado. O que é isso, Marcelo? Coração quebrantado é aquele que se arrepende de verdade. Ele erra, ele não vai deixar de errar, mas ele se arrepende de verdade. Ele era um adorador, então isso também é uma qualidade forte de Davi. E uma talvez das mais importantes é que ele priorizava a intimidade com Deus. Meus irmãos, nada disso livrou Davi de passar o que ele passou. Nada, nenhuma dessas virtudes. Mas essas virtudes o aproximou do nosso Deus. E aí você já pode ir refletindo dentro de consigo mesmo quais são aquelas qualidades que você tem que te aproxima ou que te afasta de Deus. Eu estou falando de Davi porque essa passagem bíblica, como ele precede um momento em que a vida de Davi estava em perigo, eu venho passando essa mesma periculosidade há 16 anos. E o Gilson, que conhece o Robertinho, acho que o Gilson não acompanhou o início da doença, acompanhou? O Robertinho talvez estava mais perto. Em 2009, e agora eu vou começar a falar do testemunho, e eu queria dividir esse testemunho em três partes. Nós lemos aí que o caminho do Senhor é perfeito, a palavra do Senhor é verdade, e ele é escuro para quem nele se refugia, certo? Então eu quero dividir o testemunho assim: caminho perfeito do Senhor na vida do Marcelo, e aí isso vai se estender para a vida de vocês, palavra provada e escudo e proteção. Em 2009, meados de 2009, eu comecei a ter muitas dores no tornozelo, e escutei alguém falar aqui que era ácido. Cadê o irmão? Eu comecei com ácido, o meu pé inchava, eu não conseguia colocar o pé no chão. Eu, à noite, às vezes, acordava e achava que a perna estava quebrada. Fui me tratar. O médico, na época, receitou uma medicação que acabou agravando ainda mais o meu quadro de saúde na parte renal. A minha família, nós temos um histórico de problema renal. Para vocês terem uma ideia, eu sou o 7º renal crônico na família. E eu já tenho sobrinho que já fez hemodiálise e já está transplantado. Agora eu sou o último que falta transplantar. E aí esse médico passou um remédio, agravou o meu quadro, e eu fiquei protelando. Veio 2010, fiz aniversário,
dia 16 de janeiro de 2010, e chegou um ponto que eu não andava mais. Não andava, e o que é isso? É ácido úrico. Ah, tu não está andando, mas é ácido úrico. A perna está inchada, é o quê? Ácido úrico. Eu peguei aquele diagnóstico do médico lá. E aí, o quadro foi se agravando até o ponto de eu ter que andar de moletas. Eu saía do meu apartamento de Santa Cruz para trabalhar em Campo Grande, na empresa do meu pai, e eu entrava no meu carro, ligava ele, acelerava o carro com a muleta e vinha dirigindo até Santa Margarida. Em Santa Margarida, eu chegava no meu escritório, carregado, que era o segundo andar. Minha irmã forrava um colchão no chão, eu deitava ali, passando mal, e ali eu ficava 8 horas do meu dia, porque como eu era administrador da empresa, o que eu precisava para trabalhar era o cérebro, e isso ainda funcionava. O corpo estava falhando. Minha mãe, muito sábia, minha falecida mãezinha Eli Arias Tardio, nesse dia, 26 de janeiro de 2010, subiu ao meu escritório e falou: meu filho, vamos no médico. Você já está há muito tempo assim, isso não é ácido úrico. Vamos no médico. A mãe já ligou lá para o hospital do servidor e o médico já está te esperando. Você não vai nem dirigir, teu pai vai dirigir, tua esposa vai contigo. E convencido ali pela minha mãezinha, eu fui. Confesso para vocês que eu não queria ir. No trajeto de Campo Grande até o Hospital Servidor do Estado, eu confesso para vocês que eu parecia não ter mais nada. Eu acredito que o Espírito Santo e o Senhor já estava derramando o bálsamo sobre mim pelo que estava por vir. E eu não tenho dúvidas disso, porque eu estava no banco de trás, a gente ria, brincava, e eu pensava que eu ia chegar lá, ia tomar uma medicação e volta para casa. Mas não foi bem assim. Chegando lá, nós passamos por uma triagem, o médico perguntou o que era, eu falei: colhe o sangue dele. Colheu meu sangue. E eu ficava lá, brincando, nem a moleta eu precisei. E aí, brincando com a minha esposa, daqui a pouco, Marcelo, uma hora depois, Marcelo, eu voltei. O médico falou assim para mim: rapaz, o que está vendo contigo? Você está pior que um homem de 80 anos, as taxas estão todas desequilibradas. Eu não vou resolver não, vou te mandar para o andar de cima. Aquilo ali me preocupou um pouco, mas eu continuava achando que ia tomar um remedinho e voltar para casa. Meu filhote lá que está gravando, 18 aninhos, ele tinha 2 anos e 3 meses, 4 meses. Falei: vou voltar para casa, vou brincar com o Natan. E aí, no segundo andar, a coisa agravou, porque eu fui até uma porta andando. Daquela porta para frente, espera aqui, o maqueiro está vindo. Aí eu: opa, maqueiro. Aí começou a assustar. E aí já falou assim para o meu pai e para minha mãe: vocês daqui descem, só passa daqui para lá a esposa. Aí eu preocupei mais um pouquinho. Aí veio o cara na cadeira de rodas, sentei. Olha, nós pegamos um corredor, parecia que não tinha fio, pastor, interminável. Sendo que no final do corredor eu me deparei com o quê? Sala de hemodiálise. Alguém já viu uma sala de hemodiálise aqui? Olha lá o amigo, quem mais? É bonito? É bonito? É bonito? No hospital é bem pior, porque na clínica é bonito, tá? Apesar de tu ver lá muito sangue, na clínica é bonito, mas no hospital federal é horroroso. Quando eu me deparei com aquele cenário, eu congelei. Falei: meu Deus, coisa não vai ser o que eu estou pensando. Me conduziram para uma salinha e falaram: aguarda médica. Vamos aguardar a médica.
Nisso que eu e a Karine estamos conversando, Karine é minha esposa. Eu falei, acho que é mais sério, acho que eu vou ficar internado, eu não sei o que tem a ver com essa sala de hemodiálise, mas vamos lá. A médica veio com aquele saltinho batendo, eu lembro até hoje aquele saltinho batendo. Doutora Patrícia, muito sutil ela, vou explicar como é que ela fez. Chegou com aquele saltinho batendo, papel do meu exame na mão, e falou assim: Sr. Marcelo, tudo bem? Tudo bem. Olha, pelos seus exames aqui, o senhor perdeu seu giz. Dê por satisfeito porque não é o coração. Falou assim. E se dê por satisfeito porque não é o coração, porque se fosse coração não tinha uma máquina para consertar. E você vai fazer hemodiálise para o resto da vida. Na hora que ela falou o resto da vida, ao meu subconsciente, falei o quê? Tá? Isso aí, tá repreendido e repreendi naquela hora. Mas ela continuou. E tem mais. O senhor precisa entrar em hemodiálise agora, porque eu não sei como o senhor está falando, como o senhor está conversando, porque as suas taxas estão tão altas, que era para você estar louco. A minha ureia estava em 449. Uma pessoa fica louca com 280. E eu estava fazendo o que eu podia? Trabalhando. Ainda trabalhando, ou seja, cabeça lúcida. E na hora que ela falou aquilo, ela completou assim, e eu vou ter que colocar um catéter agora no senhor para o senhor fazer hemodiálise. Foi tudo assim, de uma vez, sabe? Aquela lapada. Davi estava vindo de um cenário de quase morte. Eu comecei a enfrentar esse cenário de quase morte, porque eu não sabia que a batalha seria tão dura naquele momento. Ela falou isso, eu e minha esposa começamos a chorar, porque qual o cenário que eu me vi morrendo, porque ela viu aquela sala. E qual o cenário que ela viu? Também, eu morreria. E tirei o meu cordão. Eu tinha, tá vendo aqui? É prata, né? Eu tinha um de ouro. Tirei meu cordão de ouro, entreguei a minha esposa e falei assim: amor, quando meu filho tiver idade, você conta para ele quem foi o pai dele. E aqui eu vou fazer uma pausa no testemunho, porque eu estou vendo homens muito valorosos aqui. Quando o pastor começou a falar de interceder pelo seu filho, de orar pelo seu filho, pela sua família que está em casa, o Senhor destacou isso aqui no meu testemunho. Eu não entendia por quê. Sabe por que o pastor falou? Porque cada um de nós pais aqui somos sacerdotes no nosso lar. Quem se apropria dessa palavra aqui? Nós, como pais, somos pastores daquele pequeno rebanho que está lá dentro de casa. Nós não somos quaisquer homens. Nós somos sacerdotes dentro da nossa casa. E sabe o que significa sacerdócio de pai? Olha que interessante. Eu não falaria disso. Eu nem sabia porque estava destacado aqui, está destacado no meu testemunho. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, né, pastor? Sacerdócio de pai. Se apropria aí, papel espiritual do homem, como guia, provedor e intercessor no lar, responsável por conduzir a família a Deus, através do exemplo, oração e do ensino da fé. Quantos aqui são sacerdotes no seu lar? Quem pode dar glória a Deus? Esse pedaço aqui não estava está aí adendo, e eu fico feliz do Senhor usar uma pessoa tão pequena quanto eu como instrumento dele para falar para vocês. Voltando no testemunho, eu tirei o cordão. E olha a importância do sacerdócio, tá?
Meu filho de 18 anos, na minha cabeça, não lembraria do pai. E eu falei, pega o meu cordão, dá para ele quando tiver a idade e fala quem é o pai dele. Mas olha como Deus é maravilhoso, irmãos. Para a honra e glória do nome do Senhor, o Natan fez 18 anos no dia 3 de outubro de 2025. E sabe quem deu o cordão para ele? Glória a Deus! Natan, levanta aí o nosso cordão que é verdade. Olha lá. Ó, tá lá o cordão do pai. A importância de nós como pai, como sacerdote, como pastor, e eu fico muito feliz de estar no meio de homens que se comprometem a estar aqui uma segunda-feira, entendendo a sua responsabilidade de pai, de provedor, no mundo espiritual, e isso me deixa muito feliz, porque hoje a gente tem visto homens como fracos, uma geração de homens Nutella. E aqui eu posso falar aberto, porque eu estou no meio de homens valorosos, que a gente chega a criar ranço. Eu sei porque na igreja, às vezes, a gente precisa tratar de outros homens, né? O cara está reclamando porque a mulher falou uma coisinha a mais, o cara está reclamando porque o dinheiro desse mês não deu. Mas peraí, Senhor, misericórdia. Será que se enfrentasse uma batalha na saúde, como é que seria esse camarada, meu Deus? E às vezes eu fico me perguntando isso. O Baldinho vira e mexe ele usa o meu exemplo de misericórdia. Quando começam a reclamar lá na equipe dele, ele fala, peraí, eu te apresentar um amigo meu. Mas voltando ao testemunho, veio a primeira sessão de hemodiálise. Me puseram catéter, foi um momento muito doloroso, porque a anestesia não pega, e me levaram para uma sala de hemodiálise. Mal conectaram aquelas duas anteninhas aqui, eu fiz o primeiro desmaio, fiz o segundo, fiz o terceiro, fiz o quarto, e foram 6 desmaios consecutivos. Quando eu saí, foram 2 horas só de hemodiálise no primeiro dia. Quando eu saí, eu não reconhecia mais ninguém. Isso quem me conta é minha esposa, meu pai e minha mãe contavam que eu não reconhecia ninguém. Fui levado para a casa dos meus pais. No outro dia, eu acordei. E acordei achando que aquilo tudo tinha sido um pesadelo, sabe? Mas aí quando eu coloquei a mão aqui, estava sentindo a dor ainda dos cutucões e aquela antena aqui, né? Eu chamava aquilo de anteninha de celular. Aqui. Anteninha de celular. E aí vou voltar ao sacerdócio e ao legado de nós homens e pais. Naquele momento ali, meu pai, pastor Batista Roxo, que na igreja não podia ter nem bateria, papai era batistão, mas no final já estava cedendo. Aí papai virou para mim e falou, meu filho, eu quero dar uma palavra sobre a sua vida. Olha, meu filho, essa doença não vai te parar. Olha a palavra de sacerdote, essa doença não vai te parar. É a cabeça que domina o corpo, e em nome de Jesus você vai vencer essa enfermidade. Meu pai falou aquilo, eu olhei para ele e falei, vou vencer, pai. Me apropriei dessa palavra. E 3 dias depois, eu estava entrando na empresa que eu administrava para trabalhar. É muito difícil conseguir fazer isso se você não tiver alguém que diga, você vai conseguir. Vamos lá que eu estou contigo. Olha, não perde a esperança. Deus está acima de tudo isso. Olha,
o Senhor dá a bonança, mas também permite a dificuldade, porque às vezes a gente se esquece que o Senhor permite a dificuldade, né? A vida de Davi foi fácil? Ah, tá. Então por que a minha? O homem segundo o coração de Deus passou por tanta dificuldade? Que somos nós na fila do pão, né? E muitas das vezes a gente, e aí eu vou entrar nesse campo, a gente quer tudo prontinho. A gente esquece que o Senhor, Ele é responsável pelo sobrenatural. O natural somos nós homens que temos que fazer. Não dá para transferir a responsabilidade de tudo para o Senhor, não. Pensem, o natural sempre vai ser nosso, agora o sobrenatural sempre vai ser do Senhor. Vieram então, voltei a trabalhar, há muita contragosto, e começaram os processos. E eu ainda estou vivendo a fase do caminho perfeito do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor sabia que era dessa forma que eu precisava ser tratado. Duro de coração, mesmo sendo filho de pastor, eu era duro. Então, quanto mais duro nós somos, mais duro nós precisamos ser tratados às vezes. Não vai ser com uma mãozinha na cabeça. E o Senhor, Ele sabe tratar cada um de nós. Eu demorei a entender isso, mas eu entendi que o Senhor me deu a dose certa. Quando Ele me botou em hemodiálise de emergência, quando Ele deixou sofrer os cutucões e os cortes, quando Ele deixou sofrer, como eu vou falar agora, trocava aquele troço no meu pescoço a cada 30 dias. A cada 30 dias era uma dor diferente, porque a anestesia não pegava. Eu reclamava com o médico assim: médico federal trata a gente como boas pessoas, para dizer o contrário. Então eu falava assim: ó, tô sentindo tudo, já te dei a anestesia que podia dar. Era assim. Então vamos sentir tudo. Então toda vez que vinha trocar aquilo, era todo o sofrimento de novo. Mas isso era parte do plano perfeito do Senhor para a minha vida. Então, passaram-se alguns meses, veio a comunicação de uma cirurgia. Eu nem sabia que ia fazer essa cirurgia. Só para vocês entenderem. Como aquilo estava dando defeito em mim com muita frequência, e eu não vou tirar a blusa aqui para vocês não ficarem constrangidos para o músculo, mas eu sou todo perfurado aqui na parte de cima. Foram 4 catéteres, um perniquete, então eu sou cheio de furo. No dia do meu transplante, com a adendo aqui, no dia do meu transplante foram fazer uma radiografia do meu tórax, a moça ficou apavorada: moço, só tomou um monte de tiro. Não, minha filha, isso aqui é catéter, não tinha inteiro, expliquei para ela. Mas aí marcaram a cirurgia, e aqui eu começo a viver a palavra provada, o período da palavra provada. Nessa época eu tinha me reencontrado com Cristo, fiquei afastado muito tempo, eu sou nascido e criado no Lar Batista, e tinha me reencontrado com Cristo na Igreja Metodista Ortodoxa de Cosmos, Pastor Roberto Reis Moura. Alguém conhece? Pastor Roberto. Aí Pastor Roberto me pastoreando, marcaram a cirurgia, ele como um bom amigo, foi lá comigo e falou assim: Marcelo, você está vivendo o complica, vai viver o descomplica e o explica do Senhor. E quando você viver cada fase, você vai entender. Deus complica, descomplica e explica. E olha, essa cirurgia aí vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Aí, eu e minha mãezinha fez questão de me acompanhar, minha esposa, fomos para o hospital servidor. Para variar, cheguei lá atrasado. Aí já tinham 5 pacientes na minha frente para fazer a cirurgia. Aí começa o agir do Senhor.
A secretária passa, pega o nome, quem chegou primeiro, chegou segundo, quem chegou terceiro, tal. Eu, último. Tá bom. Daqui a pouco passa. Médico, estagiário. Olha, estagiário que não acabava mais. E aí, quem que ela chama? Marcelo tá de roupa, eis-me aqui. Entra, eu pensei que era para preencher alguma coisa. Não, entra ali, vai ali onde o médico está. Aí, uma maca aqui, um monte de estagiário aqui e o médico aqui. Aí eu entro aqui. A maca, pastor, só tinha um lençol fininho. O ar-condicionado, olha, no último. Aí eu que já entrei assim, ó, de medo. Quando ele falou assim, tira a blusa, aí que esfriou mesmo. Tirei a blusa, deita aí. Aí eu falei, não tem nada para pôr na cabeça? Não tem nada para pôr na cabeça não. Aí o médico falou assim, olha, eu vou fazer o primeiro e vocês farão todos os outros. Ou seja, coitado daquele povo que estava lá fora. Não deu outro. O médico foi. E eu quero dar esse detalhe para vocês das dores que eu passei. Porque o Senhor não me poupou delas não. Olha, eu tinha uma palavra do meu pastor, vai dar tudo certo, certo? Entrei naquela sala, tirei a blusa, o médico começou a fazer o procedimento. Primeiro ele aplicou anestesia. Tá sentindo? Tô. Tá sentindo? Tô. Tá sentindo? Tô. Ó, não tem mais como dar anestesia não, já tá no máximo. Mas eu tô sentindo, não tem o que fazer. E aí ele começou um processo, que para colocar o catéter, ele passa um fio atrás da clavícula, tá? E nessa primeira fase, eu confesso, quando ele deu o talho, eu só senti o sangue correr para trás. Eu senti quente, mas não senti dor até ali. E ele explicando, faz assim, faz assim, me dá o fio. Aí pega o fio, aí começa a passar, e tal, vai passando. Entra 40 centímetros de borracha para dentro da gente, ela pertinho do coração, e ele começou a fazer o procedimento, até que ele falou assim, ó, agora Marcelo, você se prepara, porque vai doer. Aí eu falei, mas por que vai doer? E eu tremendo de frio, tremendo de medo. Mas aí, nesse momento que ele falou, vai doer, eu lembrei da palavra do pastor Roberto, vai dar tudo certo. Naquela hora eu parei de tremer. Naquela hora, eu podia sentir que o Senhor estava atrás de mim, usando aquele médico como mero instrumento dele. E aí, ele pegou um objeto assim, ó, olha para cá pro meu dedo. Ele pegou um objeto assim, ó, aonde ele tinha furado aqui em cima, na minha clavícula aqui, ó. Ele inseriu o objeto e ele começou a destacar a pele do meu peito, separando a pele do peito, a pele do peito. Ele fez esse movimento umas 4 vezes e quando chegou aqui embaixo, ele furou com aquele objeto cego de dentro para fora. Ou seja, o objeto já estava dentro do meu peito, descolou a pele do peito e furou. E aí ele passou o perniquete, que o perniquete ficava pendurado aqui, com as 2 hastes para baixo. Por que eu estou relatando essas dores? Meus irmãos, eu falei, tem pouco tempo que o Senhor ele sabe tratar de cada um. Eu entendo claramente que o Senhor precisava me tratar assim. Se o Senhor não me tratasse assim, sabe, eu não o reconheceria como eu reconheço hoje. Se o Senhor não me permitisse passar tudo isso, talvez hoje eu não estivesse aqui dando esse testemunho.
trazendo uma palavra para vocês. Então, glorificado seja o nome do Senhor por essas dores, por esses processos que eu passei, porque eles também corroboraram para que eu me aproximasse de Deus. Depois desse episódio, eu continuei na clínica, no hospital por mais uns 3, 4 meses. E aí aconteceu de começar a morrer paciente. Eu sentava na 8ª cadeira e aí começou a morrer. Morre um aqui, morre outro lá. Morre um aqui, morre outro lá. Eu falei com a esposa, ó, me tira daqui, porque eu não quero ser o próximo. A esposa foi, fez contato com a clínica, o plano de saúde já tinha liberado, estava esperando o plano de saúde liberar, e aí eu fui embora para uma clínica, porque senão, de repente, naquela ali eu tinha ido. Então, graças a Deus o Senhor me libertou. E quando eu cheguei na clínica, na clínica, olha, quem é paciente renal, sai do hospital federal e vai para a clínica, ele acha que está no céu, irmão. Gente, aquele ambiente que chega, bom dia, boa tarde, olha, por favor, senta aqui. Gente, uma educação fora do normal. Aí você se sente o quê? Acolhido. Aí você diz assim, caramba, eu vou ficar aqui o resto da vida. E é para isso que é feita as clínicas de hemodiálise no nosso país. No nosso país, a clínica de hemodiálise é para te segurar lá. Meu plano de saúde paga uma média de 12 mil por mês para eles. Eles têm 350 pacientes, faz a conta aí. Dá para entender o tamanho da receita? Então, assim, no nosso país não é incentivado o transplante muito por conta da máfia das clínicas de hemodiálise, gente. Agora, pior ainda, porque agora é um monopólio. Antigamente tinha várias clínicas de alto padrão. O que a maior fez? Comprou todas as outras, virou monopólio. E aí só está piorando a coisa. Mas aí cheguei na clínica, um ambiente acolhedor, um ambiente tranquilo. Só que eu comecei como administrador a observar as dificuldades que os pacientes passavam. E aí começou esse período que eu chamo de palavra provada, começou a minha inquietação. O Senhor começou a me inquietar. E eu, até então, não entendi o meu chamado. Mas eu comecei a ver que o tratamento dado a mim era diferente do cara do SUS. E eu comecei a ver que por conta de eu ter ficado com medo de hemodiálise, estudado tudo de hemodiálise, que eu fiquei apavorado. Quando eu fui para a clínica, que o ambiente era acolhedor, o que eu fiz? Dali a estudar. Vamos estudar. E aí eu cheguei a um ponto de conhecimento, de conversar com o médico, de bater papo. Por que disso? Por que não isso? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí, esse conhecimento, ele começou a me incomodar, porque eu via como era tratado o meu braço, a fístula, hoje está tapadinho aqui, e como eles tratavam pacientes que não tinham o mesmo nível de entendimento meu, por exemplo. Entrava uma técnica nova, uma técnica de enfermagem, não tinha experiência com hemodiálise. O que fazia? Pegava o braço dos velhinhos que não reclamavam, ou daquelas pessoas que não tinham boca para falar, e aí ia lá nela, a menina treinava no braço dela, mas a lei não permite isso. E aí, como eu estava absorvendo informação, aquilo começou a me indignar. Começou a me indignar e eu comecei a brigar na clínica, mas não por mim, pelo próximo. E aí eu comecei a entender, opa, se não for eu, quem vai ser? Porque eu quero falar de uma falha grave de nós como igreja. Eu estou nessa trajetória de hemodiálise há 16 anos. E eu já vi de tudo lá dentro. Sabe quem eu não vi?
o nosso povo. O nosso povo peca, deixa a desejar. E aí eu entendi por que o Senhor estava me separando. E olha que eu ainda não entendi com profundidade, eu vou chegar lá. E aí, estudando, cada vez que eu estudava, eu arrumava mais problema. Arrumava problema com o diretor da clínica, arrumava problema com a enfermeira, arrumava problema menos por mim, por todos. E isso começou a reverberar de forma positiva, porque como eu não tinha como atingir a pessoa no individual, às vezes eu pegava o amigo lá do fundo da sala e eu ficava gerando informação para ele lá. Isso reverberava. E aí o que acontecia? Aquele paciente que eu ouvia, eu ouvi o São Marcelo falar isso e isso. Eu também quero. Eu preciso disso também. Eu quero estar bem igual a ele. E isso passou a reverberar de forma positiva. Lá pro lado de 2011, a psicóloga da clínica, vendo que eu estava contaminando de forma positiva a clínica, ela é evangélica, ela me chamou e falou: Marcelo, vem cá, olha, eu estou gostando do que você está fazendo, porque você está ajudando no meu trabalho, mas você pode ajudar mais. Eu falei: posso? Como? Escreve um livro. Eu falei: escrever livro? Eu sou bom para falar, para escrever não. Aí ela: escreve livro. Escreve um livro focado nos pacientes renais. E em 2011 eu comecei a escrever. Levava meu computador, trabalhava e depois começava a escrever. Nesse patamar eu estava aprendendo o que seria o meu propósito. E aí agora eu vou para a parte final, para não ficar enfadonho. Eu já vou para o escudo e proteção do Senhor na minha vida. De 2011 a 2016 eu fiz hemodiálise. E em 2016 eu me inscrevi para a fila do transplante. O meu transplante saiu no dia 2 de maio de 2016. Eu fui transplantado nesse dia. Graças a Deus foi tudo bem, fiquei 22 dias internado. Pela misericórdia do Senhor deu tudo certo. Mas eu estou vivendo o caminho perfeito do Senhor na minha vida. E o transplante saiu, pastor, no momento em que eu não mais suportava a hemodiálise. E aí eu vou contar um trecho do livro que eu nem deveria contar, porque senão o pessoal não vai ficar curioso com o livro. Vindo da Embel de Belfor Roxo, cansado do tratamento, fadigado, eu estava no arco metropolitano, peguei o arco, saí da luta, peguei o arco. Quando eu peguei o arco, eu senti uma presença ruim dentro do meu carro. Eu não via, mas eu sentia essa presença. E eu, como estava muito abatido naquele dia, tinha passado mal na hemodiálise, eu estava chorando, porque eu não deixava essas crianças ver eu chorar. Quando eu chegava em casa, sabe como é que chegava? Aqui, valentão, durão, para ser exemplo para eles. E aí, eu comecei a escutar falar assim no meu ouvido: tá sofrendo, né? E não era uma voz ruim de ouvir não, mas era uma voz meio serpenteada. Tá sofrendo, né? Tá difícil, né? Pois é, teu pai, tua mãe, tua mulher e teus filhos também estão sofrendo. Acaba com isso. Acaba com esse sofrimento. Isso não é vida. E aí eu comecei a concordar com a voz. Realmente não é vida. Realmente não é vida. Pois é. Vamos acabar com isso. Taca esse carro no poste. E quando a voz falou, taca o carro no poste, ela falou com tanta propriedade que eu falei: eu vou tacar. Vou jogar esse carro no poste.
E aí eu fiz em concordância com a voz, chorando, eu falei, diminuí a velocidade no arco, falei, no poste número 40, eu taco o carro. E aí eu comecei, até devagar, sabe, para criar coragem, 1, 2, 3, 4, e aí eu escutei outra voz. Essa era mansa. Essa voz dizia: liga o rádio. Liga o rádio. E eu tô: liga o rádio para quê? Liga o rádio. E contando os postes, a voz falou: liga o rádio. E quando essa voz falava liga o rádio, a outra não falava. E aí, convencido por a segunda voz, que era mais branda, eu liguei o rádio. E o trecho da música que tocava era: se o mar te submergir, a minha mão te traz a para respirar. E naquele momento, para a honra e glória do nome do Senhor, eu não escutei mais voz nenhuma. A vontade de tacar o meu carro e acabar com o meu sofrimento acabou ali. Nunca mais eu dei ouvido a essa voz que queria minha morte. Para a honra e glória do nome do Senhor. Mas eu estou vivendo os planos perfeitos do Senhor. E aprove ao Senhor que nesse rim aqui, ó, isso aqui é uma cinta para segurar a barriga, que ela foi aberta até a segunda camada. Eu tenho que fazer um novo transplante e fechar a barriga. Nesse rim aqui, ó, o Senhor permitiu que tivesse um vírus. E com 1 ano de hemodiálise eu voei. 1 ano, o primeiro ano transplantado eu voei. Eu tripliquei a minha empresa, eu viajei, fui para Beto Carreiro com as crianças, eu fui, fiz tudo que eu não posso fazer hoje, né? Por conta da hemodiálise. E com 1 ano a bactéria aflorou. Quando a bactéria aflorou, veio mais um diagnóstico. Marcelo, essa bactéria não tem cura. Essa bactéria ela vai matar o enxerto renal. Eu falei, doutor, quanto tempo eu tenho até ela matar? Aí ele falou assim, de 3 a 6 meses. Eu falei, o que a gente pode fazer? Lutar, mas lutar vai te prejudicar. Eu falei, doutor, vamos embora lutar. Vocês, falando com um homem que não vai lutar, como é que eu vou desistir? Um monte de criança para alimentar boquinha lá em casa? Não dá para desistir não. Eles me imunossuprimiram tanto, eles me deram uma carga tão grande de antibiótico, que eu tinha na época 74 quilos, perdi 20 quilos, cheguei a 54 quilos. Para eu sair do meu carro, era apoiado ou por um funcionário, ou pelo meu filho. E eu lutei 1 ano e 10 meses. Até que eu, entendendo que não dava mais para lutar, que eu ia perder a batalha, eu cheguei no ponto de ficar branco igual essa folha aqui, magro com a caveira, mas não sou, olhos esbugalhados. E eu cheguei e falei para o meu médico do transplante, falei, eu não quero mais lutar, eu quero que você me devolva para a hemodiálise. Eu estou morrendo, eu estou com 54 quilos. E aí ele falou, então eu vou te voltar para a hemodiálise. E no dia 18 de março de 2019, eu fui devolvido à hemodiálise, onde estou até hoje fazendo o tratamento de hemodiálise. Nessa época aqui, eu mais uma vez achei que não tinha mais solução. Mas Deus é tão tremendo que Ele permite
às vezes, que nós passamos determinadas coisas, não é porque ele tem alegria no nosso sofrimento, porque ele não tem. É para que aquele sofrimento, aquela postura que você vai ter, aquela maneira de você lidar com aquele sofrimento, reverbere positivamente o outro. Então, às vezes, meu irmão, você está passando por determinada coisa que eu não sei. Eu só sei o seguinte: se o Senhor te permitiu passar, tem propósito aí. Nossa. Tem uma razão, não é em vão. E aí você tenta imaginar quantas pessoas te observam passando pelos processos que você passa. Quantas pessoas me observam passando pelo processo que eu passo. Então, aprendendo isso, eu comecei a entender que mês e meio a enfermidade, eu não quero ela, tá? Eu repreendo ela em nome de Jesus. Mas eu entendi que o Senhor tinha e tem propósito na minha vida passando por essa enfermidade. Ele me permite passar para que eu possa cumprir um propósito maior para o reino dele. E eu vou voltar na nossa falha. Se não for o Marcelo lá na sala de hemodiálise ou o pastor Carlos, cadê vocês? Me perdoem, mas hoje a palavra não é só doce, ela é amarga. Onde nós, homens valorosos, estamos quando vemos aqueles pequeninos lá, cheios de caroço no braço, igual esse caroço bonito aqui, ó? Hein? Aonde nós estamos? Cuidando, né, de nós mesmos. Ah, é porque eu tenho problema disso. Aí começa a desculpa. Eu tenho problema daquilo outro. Eu não posso isso por causa disso. Eu não posso isso por causa daquilo outro. Opa! Ninguém vai cuidar daqueles pequeninos? A obra é só do Marcelo? É só do Carlos? Não! É nossa! É nossa! E eu vou te falar que lidar com paciente renal não é fácil. Porque tu chega lá sadio, ele olha para você, porque a postura é essa, você vai falar com ele, ele está numa cadeira filtrando sangue. Aí você vai falar com ele, a primeira pergunta que ele te faz: você é transplantado? Porque se eu for transplantado, já tem diferença. Ele já não quer me ouvir mais, porque ele é coitadinho, ele está numa cadeira de hemodiálise. Isso é uma síndrome. É uma síndrome maligna que tem no meio dos pacientes renais. Paciente renal crônico sofre da síndrome do coitadismo. Eu sou coitadinho, eu tenho que me encostar, o governo tem que me bancar, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Opa! E aí vem um cara doido com a mim, que não parou, que continua trabalhando, produzindo, e continua tocando a vida, que não se vê doente, porque eu não estou doente, eu estou cumprindo um propósito, passando pela enfermidade. É bem diferente de estar doente, é muito diferente. Lembra que meu pai falou que ele liberou uma palavra sobre minha vida? É a cabeça que domina o corpo. Em nome de Jesus você vai vencer. E estou vencendo primeiro para a honra e glória do nome do Senhor. Mas depois que meu pai foi sacerdote na minha vida e plantou essa semente dentro do meu coração, e eu, por consequência, planto na vida daqueles pequeninos lá e outras duas meninas eu tenho como filho. Os meus filhos não serão filhos que vão dar trabalho à sociedade, porque eles viram como o pai enfrentou a enfermidade. Espera aí, dificuldade financeira é pior do que perder a saúde? Porque o diagnóstico para mim e para o Carlos lá é renal crônico terminal. Sabe por que terminal? Porque não tem cura. O que o Carlos passou ali é um transplante. Pergunta a ele se ele não está vivendo com muito mais regra do que eu. A dificuldade para ele é muito maior que a minha. Transplante não é cura, é consequência de mais um tratamento, muito mais duro. Então, que nós possamos abrir os nossos olhos também. Quando o Senhor permitir que você passe determinada luta, meu irmão, não faça como meus amigos renais crônicos.
Não sofra da síndrome do coitadismo. Eu não posso isso. Eu não posso aquilo outro. Opa! Nós somos primeiro servos do Senhor, certo? E como servos do Senhor, nós não baixamos a guarda. É guarda alta o tempo todo. A dificuldade vai vir? Vamos enfrentar. Quantas dificuldades já passou na vida, Gilson? Né? Quantas você viu meu pai passar? Não é isso? Nós baixamos a guarda, nós desistimos? Não, nós perseveramos. Em primeiro lugar, não é porque eu sou forte ou você é forte, mas é porque nós temos um Deus que está acima de tudo e que Ele está cuidando de nós. Estou partindo para o final, tá, pastor? Estou abreviando para partir para o final por causa do horário. Meus irmãos, quando eu entendi que a enfermidade ela fazia parte de um propósito do Senhor para a minha vida, eu não estou mais nem um dia doente, eu não me sinto nem um dia doente. E como parte desse propósito, em 2023, depois de 7 anos de apagão, o Senhor me deu novamente a orientação para escrever o livro. Pela misericórdia do Senhor, nós escrevemos e publicamos um livro, chama A Vida de um Renal Crônico Feliz. A felicidade é uma escolha tua. E aí eu entendi o meu chamado. Escrevi o livro, e agora, Senhor? Faz o quê? Agora você vai, cadeira por cadeira, em clínicas de hemodiálise, e doa o livro e leva uma palavra de vida para aquelas pessoas. Porque o livro eu não escrevi só para ajudá-los, eu escrevi para evangelizá-los. E hoje, esse é o chamado. Entendendo o propósito de Deus na minha vida, que nós cumprimos. Nós vamos em clínicas de hemodiálise, doamos um livro, cadeira a cadeira, e levamos uma palavra de fé. Porque quem olha para mim não vê mais um doente. Porque para a honra e glória do nome do Senhor, eu não estou doente. Eu estou passando pela enfermidade, cumprindo o propósito que Deus colocou na minha vida. Quero agradecer a oportunidade. Tinha muita coisa para falar, mas um testemunho de 16 anos não dá para falar nesse tempo. Tentei falar o máximo possível. Pastor, olha, eu estou muito feliz de conhecer. Pode vir para cá, pastor. Muito feliz de conhecer e espero de verdade que esses homens valorosos